Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Aqui nós conversamos sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. Então, eu sou a Jennifer, especialista em qualidade da carne, e o nosso assunto da nossa live de hoje vai ser o que o profissional que atua no controle de qualidade de carnes, que atua com a qualidade de carnes, o que ele precisa saber. Eu separei 5 pontos principais que os profissionais que atuam no controle de qualidade de carnes e com a qualidade da carne precisam saber. Primeiramente, né, pessoal, é importante aqui a gente conversar um pouquinho sobre de que forma, né, e onde que esse profissional pode atuar no controle de qualidade de carnes. Então, sempre que nós falarmos, que nós nos referirmos, né, ao controle de qualidade de carnes, esse profissional ele poderá atuar não só lá no frigorífico, que o que acontece, né? Muitas vezes esse profissional ele tem essa visão de que controle de qualidade é lá no frigorífico, lá no dia a dia, com os monitores do controle de qualidade. Mas controle de qualidade ele faz parte, né? Além de fazer parte de todo o processo, ele ainda vai fazer parte lá dos açougues, das casas de carnes. Então, controle de qualidade de carnes não é só em frigorífico, e sim também, né, profissionais que podem atuar nos açougues, casas de carnes, entrepostos, em agroindústrias, né, que processam produtos cárneos, salames, linguiças. Então, nós temos uma vasta gama, né, de oportunidades de atuação nesse mercado de carnes. Então, esse profissional ele pode atuar em todas estas áreas. Mas nós temos então hoje que eu separei aqui 5 pontos que são essenciais que todo profissional que deseja atuar, que deseja trabalhar ou que já trabalha, né, com a qualidade da carne, que ele precisa saber. Então eu vou listar agora os 5 pontos e depois eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, primeiramente, né, é ter conhecimento específico da área. O segundo ponto é ter conhecimento de outras áreas afins que vão auxiliar, né, na execução do trabalho, então, com a qualidade da carne, certo? O nosso terceiro ponto é que esse profissional ele deve ser proativo, ter proatividade dentro das suas ações, dentro do seu trabalho. O nosso quarto ponto é que o profissional saiba resolver os problemas e como um quinto ponto nós temos então que esse profissional ele precisa resolver os problemas, né, da empresa e ainda, né, ele precisa ser aquele profissional, então, que faça o seu melhor, né? Então, esses são os 5 principais pontos que eu considero, né, muito importante, essencial para que o profissional ele consiga não só dominar o controle de qualidade de carnes, né, mas que ele consiga se sair melhor, tanto na sua atuação, né, como colaborador da empresa, ou ainda, né, na sua atuação como um consultor ou como um RT dentro dos setores, tanto frigoríficos como casas de carnes e açougues. Então, é indispensável que esse profissional tenha conhecimento nesses 5 pontos que eu trouxe aqui para vocês. Agora, então, vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro ponto indispensável: conhecimento específico. O que o profissional que atua com a qualidade da carne ele precisa ter de conhecimento específico? É necessário, então, que esse profissional ele entenda, né, o que é a qualidade da carne, o que está embasado na qualidade da carne, o que vai interferir na qualidade dessa carne, porque hoje, por exemplo, né, nós temos a carne como sendo relacionada a 3 principais fatores, né? Quando nós falamos em qualidade da carne, nós estamos falando de características sensoriais, nutricionais e de segurança que essa carne deve
ter, né, para que seja um produto, então, que tenha qualidade. E o que mais, então, que é importante? O profissional, ele precisa saber quais são os fatores que vão interferir nessas características de qualidade da carne. Como assim? Né? Quais seriam esses fatores? Nós vamos ter diversos fatores pré-abate e pós-abate, né? Nós temos essa divisão que vão interferir nessa qualidade da carne. E todo profissional que atua com a carne, seja em qualquer um dos setores, né, da indústria, ele precisa saber disso. Ele precisa saber, então, que essa carne ela vai sofrer influência, né? Que ela vai ter os seus padrões de qualidade interferidos, desde uma escolha da raça do animal, da genética desse animal, o sexo do animal, que a alimentação com que esse animal ele vai receber durante todo o seu sistema de criação vai interferir nas características da qualidade da carne. Ele precisa entender, né, que as boas práticas de manejo, que adotar, né, um bem-estar animal dentro das 5 liberdades, que tudo isso vai sim interferir na qualidade da carne que é vendida lá no açougue, que é entregue lá no supermercado, lá no restaurante para o consumidor que chega lá para consumir um prato diferente, né? Então, nós precisamos entender que a carne que chega lá no prato, lá na mesa do consumidor, ela passa por uma série de etapas e que cada uma dessas etapas será decisiva na manutenção, na garantia, então, da qualidade dessa carne. Então, o profissional que atua nesse setor, ele precisa entender isso. Então, dentro ainda dessa questão, né, do conhecimento específico, é muito importante, né, que esse profissional ele saiba esses fatores que interferem na qualidade da carne. Então, esses que eu mencionei para vocês. Nós temos ainda os fatores pós-abate, que vão ser lá, como que vai ser a refrigeração dessas carnes, como que vai ser a maturação das carnes, como que vai ser o preparo de todas essas carnes, né? Qual é a forma de preparo que será utilizada? Então, tudo isso também vai interferir, né, na qualidade dessa carne. E também, né, esse profissional, ele precisa conhecer o processo de abate. Tá, Jennifer, mas eu não trabalho no frigorífico, eu não trabalho na linha de produção, porque eu preciso entender o processo de abate. Bom, será necessário, né, que seja lá o profissional que atua lá no açougue, é importante que ele entenda o processo de abate, para que ele saiba, no momento de receber aquela carne, que ele consiga identificar se aquela matéria-prima que ele está recebendo, se ela tem qualidade ou não. É dessa forma que ele vai entender que um pequeno erro, por exemplo, lá na etapa de insensibilização, ela pode influenciar na qualidade dessa carne, né? Onde eu posso ter lá problemas em que o animal vai se sentir estressado, que esses problemas eles vão interferir no que nós chamamos de conversão de músculo em carne. Então, sim, o profissional ele precisa dominar esses assuntos, né, para que ele consiga entender, né, tudo que está associado a interferir esta qualidade da carne. Questão de entender a cadeia do frio, né? Vai ser a cadeia do frio que ela vai estar diretamente relacionada com a segurança do produto, porque sem uma refrigeração adequada, eu não consigo ter segurança naquela carne, porque eu vou ter desenvolvimento de micro-organismos e com isso tudo, né, eu vou influenciar lá, principalmente na qualidade e na segurança desse produto, que vai influenciar diretamente, né, na durabilidade que aquela carne vai ter e vai, de forma indireta, influenciar também em questões de lucratividade. Então, é preciso entender todo esse processo, entender toda a cadeia da carne, desde a fazenda, né, até chegar à mesa do consumidor, que foi até um assunto da nossa primeira live aqui, onde eu trouxe todos esses pontos da cadeia da carne e de como é importante, né, que nós conhecemos todos esses elos, né, que estão associados à cadeia da carne. Dessa forma, eu consigo identificar os problemas. Outro ponto muito importante, né, pessoal, é que eu entenda
quais são os documentos da qualidade? Esse é um outro ponto dentro do conhecimento específico que o profissional precisa saber. Ele precisa entender, por exemplo, né, que lá no frigorífico eu vou utilizar um determinado tipo de documento, que será lá os programas de autocontrole. E lá na casa de carnes, lá no açougue, eu já vou ter outros documentos sendo utilizados. Então, lá eu vou estar utilizando os POPs, os procedimentos operacionais padronizados. Então, eu preciso entender essas diferenças para que eu consiga, então, colocar em prática e desenvolver o meu trabalho da melhor maneira possível. Então, o profissional que ele saiba essa diferença, né, que ele sabe identificar essas diferenças entre o que precisa num frigorífico e o que precisa lá no açougue, na casa de carnes, é fundamental. Porque o que não pode acontecer é o profissional atuar como um consultor, como um RT dessas empresas e ele não saber identificar nem qual é o sistema de fiscalização que vai ter, não saber identificar as legislações que vão ser utilizadas, né? Então, nós temos diferenças nestes grupos, né? Por mais que todos eles trabalham com carnes, trabalham com a qualidade da carne, nós vamos ter algumas diferenças. Lá no frigorífico, então, por exemplo, nós temos o mapa, né? As legislações do mapa, nós temos os serviços de fiscalização, que é o CIF, né? Que é o CIE, que é de inspeção estadual, né? Então, nós temos essas diferenças. Lá no açougue, na casa de carnes, eles vão ser fiscalizados pela Anvisa, né? Pelas visas dos municípios. Então, são eles que vão ser os responsáveis por fiscalizar se aquela empresa, se aquele açougue, aquela casa de carnes está cumprindo com a legislação. Então, o profissional que atua nessas áreas, ele precisa entender, né, essas diferenças, para que dessa forma ele consiga se preparar para executar a sua atividade da melhor maneira possível e não ter problemas, né, durante a execução de um documento, de não fazer um documento errado, de não colocar uma informação errada. Dentro disso, né, o profissional, ele precisa conhecer, né, além de conhecer todos os documentos, ele precisa conhecer as não conformidades, de que forma que ele escreve uma não conformidade, né? Então, muitas vezes acontece, né, de o pessoal vir me procurar pedindo uma maneira diferente de escrever uma não conformidade. Que o que acontece, né? Às vezes aquela não conformidade, ela tem uma recorrência. Ela acontece várias vezes, né, aquela mesma não conformidade dentro da empresa. E eles vêm me procurar perguntando, né, qual seria uma forma diferente de escrever esta não conformidade. E a resposta, né, a minha resposta sempre vai ser de que não existe uma forma diferente de escrever a não conformidade. A não conformidade vai ser exatamente aquela. Agora, o ponto principal, né, que nos leva a ter um pensamento diferente, de que o profissional que pensa diferente, né, que consegue se destacar nesse mercado, o que ele deve pensar é justamente o que ele vai fazer, né, para resolver aquela não conformidade. Se ela está acontecendo com uma determinada intensidade, né, com uma certa frequência dentro do estabelecimento, será preciso, então, que seja tomado uma providência frente àquela não conformidade para que ela não volte a acontecer novamente, para que ela não venha a comprometer a qualidade e a segurança da carne. Então, a forma de escrever, ela não tem como você mudar aquela não conformidade. Então, esse pensamento nós precisamos ter, de que nós precisamos, então, avaliar todo o processo para que a gente consiga, então, entender o porquê aquilo está acontecendo e dessa forma conseguir resolver aquela não conformidade, certo? Então, outro ponto importante dentro do conhecimento específico é conhecer as boas práticas de fabricação. Boas práticas de fabricação, então, é algo, né, que podemos dizer assim, que é o coração de todas as empresas. Sem boas práticas de fabricação, nós não vamos ter um produto com qualidade,
né? Porque se eu não adoto boas práticas de fabricação em todo o processo, o meu produto não vai ter qualidade no final. Então, boas práticas de fabricação vão compreender desde lá o recebimento da matéria-prima, o controle de toda a matéria-prima que é utilizada na empresa, seja da água, seja da carne, os colaboradores, né? Tudo isso precisa ser avaliado, né, e precisa ter esse entendimento do que é essas boas práticas de fabricação, como se realiza um controle de pragas, né, o treinamento da equipe, que toda a equipe deve estar devidamente treinada, né, então é preciso entender boas práticas de fabricação como um todo, né, para que a gente consiga aplicar elas dentro das empresas, seja lá no frigorífico, né? Ou ainda na casa de carnes ou nos açougues, certo? O açougueiro é o avaliador final. Gustavo, o que acontece, né? Vai depender de como que é o açougue em que você trabalha, né? Que muitas vezes a gente tem o açougueiro como sendo o responsável daquele açougue e às vezes, né, em alguns municípios nós temos a exigência, né, de se ter um RT daquele estabelecimento. Então, se no caso, né, no açougue em que você trabalha, você é o responsável, aí sim você passa a ser o avaliador, né, da qualidade da matéria-prima que está chegando, né, até esse açougue. Caso contrário, se tem alguém que presta consultoria ou tenha esse profissional que é o responsável técnico, né? Ele vai atuar como esse responsável, né, da qualidade da carne que está lá no estabelecimento. Então, nós precisamos entender sempre como que é a necessidade, né, daquele estabelecimento em si. Porque o que acontece, né? Nós temos legislações a níveis federais, estadual e municipal. Então, muitas vezes, alguns municípios, né, ainda não se tem a exigência, a obrigação de se ter um responsável técnico nos açougues, né? Então, isso não acontece em todos os lugares. Então, muitas vezes, né, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos alguns municípios, que é o caso de Passo Fundo, né, alguns municípios assim que criaram uma legislação específica em que o próprio dono, né, do estabelecimento, desde que ele tenha um curso de boas práticas de fabricação e que ele tem esse entendimento básico do que é preciso fazer para ter a garantia da qualidade, ele pode ser o responsável do estabelecimento, né? Então isso vai variar bastante. Mas no geral, desde que você tenha esse conhecimento, que você saiba as questões que são necessárias para garantir, para avaliar essa qualidade final, você pode sim, desde que não tenha obrigatoriedade, então, no responsável técnico, certo? Então é importante sempre avaliarmos, né, cada situação. E aqui abre um ponto importante, né, porque o que acontece? Dentro dos documentos da qualidade que todos os estabelecimentos precisam ter, né, que é uma exigência, então, da lei, né, é preciso, né, que cada documento ele traga a realidade do estabelecimento, tá? Isso aqui é um ponto muito importante que eu vejo muitos profissionais errarem, né? No sentido de que eles não retratam a realidade. Então, eu preciso descrever o que acontece naquela empresa e não o que o dono da empresa tem ideia de implementar no futuro ou algo que ele viu em algum lugar, né? Então é preciso retratar sempre, sempre a realidade do estabelecimento. Vamos ver aqui o que a Paulinha colocou. Oi, sou estudante e vou fazer uma visita na sexta-feira a um frigorífico. O que eu não posso deixar de perguntar ao profissional? Todo o processo é importante, mas o que não posso deixar faltar? Olha, que legal, Paulinha. Uma coisa muito importante, então, nessas visitas técnicas, tá? De vocês, quando são estudantes, é aproveitar, né, cada uma dessas visitas e prestar atenção em todo o processo. Como você mesmo colocou, tudo é importante, né? O que, do meu ponto de vista, né, que você deve tentar explorar, né, é o que eles fazem, perguntar, questionar eles no sentido, né, do que eles fazem para garantir a qualidade da carne.
né? Então é fundamental que você tente entender, né, que todo o processo ele é importante, né? Mas nós precisamos ver qual é o diferencial daquela empresa, o que eles fazem a mais. Eles estão cumprindo com as questões de bem-estar animal, de um abate humanitário. Então, é bem importante que, se você já viu a disciplina de tecnologia de carnes, que você já tem uma noção sobre o assunto, é de você, então, verificar durante o processo de abate, né, se você consegue visualizar algo de diferente, algo que não está acontecendo como deveria acontecer. Porque é muito comum, tá, pessoal? Por mais que as empresas elas têm diversas ferramentas do controle de qualidade, né, que elas buscam trabalhar com essa questão da qualidade, vai acontecer falhas, né? Então, acho que você pode explorar e perguntar toda essa questão de o que eles fazem, né? E verificar se o animal foi devidamente insensibilizado. O que acontece quando tem uma auditoria, você pode questionar eles nesse sentido, né? O que eles fazem quando tem uma auditoria? Né? Perguntar se você tem ideia de trabalhar no estabelecimento, o que um profissional precisa na visão deles para atuar nessa empresa, né? Então, quem sabe já abre até portas, né, para que você consiga ver qual é o diferencial que aquela empresa busca num profissional, para que você consiga atuar, então, naquela empresa, né, buscar algum diferencial. Então, no geral, é você aproveitar ao máximo essa visita e tentar questionar essas questões voltadas à qualidade da carne, né, mesmo, o que eles fazem e qual seria o diferencial deles. Mas se no caso te chamam apenas para fazer o manual e tem várias não conformidades, você faz e entrega exatamente assim? Não se torna inútil caso a vigilância pegue para olhar e estar tudo não conforme? O que acontece, né, Bia? Muitas vezes o profissional, o dono, né, dessas empresas, ele pode sim vir solicitar só o manual. E o que acontece, né? Nesse caso, se você atua como consultora, prestando serviços nesse sentido, é preciso, né, que você mostre a esse dono da empresa de que só ele ter o documento escrito não vai ser o suficiente, tá? Para que ele tenha a garantia da qualidade dos produtos que ele tem e para que ele também trabalhe no sentido de ter um maior ganho, de ter lucratividade desse processo. Então, nesse caso, cabe, né, a nós profissionais mostrar para eles a importância, tá, que é desenvolver esse documento e principalmente colocar em prática, ou seja, resolver as não conformidades, né? Porque caso contrário, vai ter problema sim com a vigilância, tem que trabalhar nessa questão de mostrar, então, quais são os problemas que ele pode ter, né, caso a fiscalização pegue, né, autue a empresa dele, podendo ter fechamento da empresa, né? Então, trabalhar com essas dores que ele pode passar, né, quando ele não ter tudo alinhado. Então, quando a gente diz que tem que retratar a realidade da empresa, é de colocar realmente quais são os maquinários que são utilizados, de quanto em quanto tempo é feita a higienização, mas, né, nós precisamos ter essa atenção de que precisa estar dentro da lei. Então, se eu tenho muitas não conformidades, eu preciso conversar de uma maneira diferente para que eu consiga, além de desenvolver esse manual, eu consiga implementar ele dentro dessa empresa. Então, é trabalhar, né, com essa questão do convencimento dos donos dessas empresas para que a gente consiga fazer, então, com que esse manual não vire só um manual escrito, e sim um manual que funcione na prática. Tá? Então, é trabalhar com isso. Nesse caso, poderia oferecer uma assessoria, talvez? Com certeza, Bia. Poderia sim oferecer uma assessoria, né, em que você precisaria de um tempo maior para desenvolver esse trabalho todo, né, demonstrar o que aquela empresa precisa, né? Então, tanto um trabalho de consultoria quanto de assessoria. No caso, a assessoria é algo mais complexo, né? Que você vai precisar de um tempo maior para desenvolver naquela empresa. Então, quando você identificou todos os problemas, todas as falhas, é você entrar, então, com esse serviço de assessoria oferecendo a solução. Né? Então, aqui já vai para um gancho, né? Para o nosso próximo ponto, que é o conhecimento, né,
né, sobre outras áreas além do conhecimento específico, né? Então, o profissional que atua na qualidade da carne, ele precisa ter conhecimentos diferenciados. Um desses conhecimentos é justamente o processo de vendas, né? Então, é muito importante que esse profissional ele entenda sobre vendas, que ele consiga entender, né, quais são as dores daquele cliente, o que ele passa hoje, né? Então, trabalhar nesse sentido ao oferecer, né, uma solução para ele, de que ele pode ter a sua empresa interditada por quantos dias, né? Que tudo isso vai implicar em perdas financeiras. Ele pode ter muitos prejuízos se ele perder produtos em uma fiscalização, né? Porque seguido a gente se depara com notícias, né, de empresas que são confiscadas toneladas, né, toneladas de alimentos impróprios, tanto de carnes, né, quanto de outros alimentos dos estabelecimentos. E isso acontece, né, porque não tem um bom controle de qualidade, porque não tem boas práticas de fabricação e todo esse cuidado que se deve ter. Então é fundamental, né, que nós profissionais atuantes na área de qualidade de carnes, que a gente tenha esse conhecimento de vendas também, para que a gente consiga vender o nosso peixe se nós formos atuar como consultores, com assessoria, como RTs, né? E também se a gente quer buscar um emprego como CLT, entender do processo de vendas, ele também vai ser importante para que eu consiga vender, né, o meu serviço, o que eu vou trazer de vantagens para aquela empresa, né? Então, hoje é fundamental que a gente entenda sobre vendas, que a gente entenda sobre marketing, para que a gente saiba se posicionar nas redes sociais, por exemplo, né? Para que eu possa mostrar quais são os assuntos, quais são os serviços que eu ofereço para as empresas, né? Além, né, de que toda essa questão do marketing, do tráfego pago, né? Você consegue trazer cada vez mais clientes, né, para a sua empresa, no caso de você trabalhar como consultora ou como RT ou ainda prestando serviço de assessoria. Então, isso é fundamental. Além desses conhecimentos que eu trouxe aqui para vocês, é importante que a gente tenha autoconhecimento, né? Que a gente se conheça para que a gente saiba ter um trabalho diferenciado, né? Porque o que acontece? Quando eu tenho autoconhecimento, quando eu tenho esse conhecimento multidisciplinar, ele vai fazer com que eu consiga me destacar frente a outros profissionais, e isso vai fazer com que eu consiga ter um trabalho melhor. Porque o que acontece? Eu preciso trabalhar com pessoas o tempo todo. Então, independente se eu vou atuar no frigorífico, na casa de carnes, no açougue, independente se eu vou atuar como consultora, como CLT, como RT, eu preciso trabalhar com pessoas. Eu preciso trabalhar com treinamentos. Todos esses treinamentos eu preciso entender, né, de que forma eu posso fazer um treinamento que seja mais eficiente, um treinamento que seja efetivo e que realmente vai fazer com que as pessoas entendam a importância de higienizar as mãos, que elas entendam a importância das boas práticas como um todo e a importância, por exemplo, de conhecer o que se passa durante o processo. Então, quando eu tenho esse conhecimento multidisciplinar, eu consigo, né, ser um profissional completo em todos os setores, né, em todas essas áreas. Então, é muito importante porque nós trabalhamos com pessoas diariamente. Trabalhar com pessoas não é algo tão fácil, né? Então, a gente tem algumas formas que facilitam isso no nosso dia a dia, que é entender, né, como abordar, como chegar a esses colaboradores, por exemplo, né? Que a gente sempre aquelas perguntinhas básicas que a gente precisa sempre conversar, né, com eles para mostrar a importância do processo, de dizer por que aquilo é importante, né? Então não é só dizer o que e como você quer, mas o porquê daquilo, né? Qual é o motivo a mais que aquilo tem? E isso faz com que aquele colaborador esteja mais engajado, que ele faça mais, né? Faça ainda melhor o seu trabalho. Então, esse é o segundo ponto que eu trouxe aqui para vocês, né? Que profissionais, então, que atuam com a qualidade da carne precisam ter, que é esse conhecimento mais abrangente, né? Sobre outras áreas que nos auxiliam, então,
no dia a dia da nossa profissão, né, da nossa atuação. Aqui também é importante, né, que nós precisamos ter esse entendimento de liderança, né? Nós precisamos ser líderes e não chefes. Então, isso é muito importante, né, para que a gente tenha também esse conhecimento e que a gente consiga, né, de alguma maneira, transmitir isso para os colaboradores, né, e para as empresas em que a gente está trabalhando, que a gente traga esse nosso diferencial, né, de atuação. O outro ponto, então, é ser proativo. O profissional precisa ser proativo, ou seja, né, aquele profissional, então, que ele está sempre disposto, que ele faz tudo que está ao seu alcance, né, que ele saiba o que ele precisa fazer. E se ele não souber, né, que é um ponto muito importante, que se ele não souber, que ele saiba onde buscar as informações. Então, hoje, né, as empresas, elas não querem aqueles profissionais que não têm atitude, né, que simplesmente só fazem o que pedem para ele fazer, né, que não conseguem enxergar o serviço além, né, do que está na sua frente. Então, hoje, as empresas como um todo, elas querem esses profissionais que sejam proativos, que tenham esse perfil de liderança e que saibam, né, se portar nas diferentes situações. Então, isso é um ponto muito importante, independente também, né, pessoal, se a gente atua como colaborador ou ainda prestando serviços de consultoria, tá? É fundamental que a gente saiba, né, dar o nosso melhor em todos os sentidos, né? E fazer essa diferença. O outro ponto, né, é que entra, né, dentro desse de proatividade, que é saber propor a solução. Então, o que acontece? Hoje, né, as empresas, elas estão cheias de problemas, né? E o que elas não querem? Mais problemas. Elas querem a solução para os seus problemas. Então, isso é uma coisa que eu falo muito aqui, né? E que é muito importante, que é de que nós, profissionais, precisamos trazer a solução para os problemas. Aquele profissional que só identifica o problema dentro da empresa e que não propõe uma solução, ele vai ser só mais um lá dentro, né? Ele não vai conseguir se destacar, ele não vai conseguir se diferenciar, né, frente aos demais colaboradores, ele não vai conseguir uma promoção, ele não vai conseguir ter, né, reconhecimento dentro da empresa. Então, inclusive, essa semana, né, veio uma pessoa me procurar no WhatsApp perguntando, né, colocando que ela tinha sido contratada por um frigorífico e que ela trabalharia, então, na caixaria, né, no setor de caixas, de embalagens, e que ela queria ser promovida, né, que a ideia dela era atuar, então, como monitora do controle de qualidade. E ela veio me pedir, ele, né, veio me pedir o que ele precisava fazer para conseguir, né, essa oportunidade, essa chance de atuar como monitor do controle de qualidade. Então, o que eu falei para ele, né? Eu falei basicamente o que a gente está vendo aqui nessa live, que o que é importante, né? Ele precisa fazer o trabalho dele de uma maneira muito bem feita, para que ele mostre que ele é um profissional que está dedicado, né, que faz o que precisa ser feito, que faz além do que pedem para ele, né, que ele precisa buscar o conhecimento para que ele possa atuar como monitor do controle de qualidade de carnes, né, que ele seja aquele profissional que faz sempre o seu melhor. Nós precisamos, né, de profissionais que estejam preparados para atuar, né? Então, só querer, né? A gente só querer algo não é suficiente. Então, nós precisamos fazer algo a mais, né, para que a gente consiga, então, atingir os nossos objetivos. Então, quero atuar como monitor do controle de qualidade de carnes, quero atuar como consultora, né? Ou ainda, quero atuar como RT. Tá, ok, né? Esse é o teu objetivo. Quais são os pontos, então, as metas que você vai fazer para que você consiga atingir esses objetivos? Quero ser promovido dentro da empresa, quero ter um reconhecimento dentro da empresa. Então, você precisa buscar por isso, né? Você precisa ir atrás de
ações, né, que você deve fazer dentro das suas atitudes, da forma com que você vai atuar, da forma com que você vai trabalhar no dia a dia, né, para que você consiga ter esse reconhecimento, né. Então e também, né, importante aqui, no caso dessa pessoa que veio falar comigo, que ela já está no frigorífico, é ela mostrar que ela tem esse interesse, né, de atuar como monitora do controle de qualidade de carnes, né, porque, às vezes, a pessoa só querer atuar e ninguém saber dessa intenção dela em atuar, né, como monitora, muitas vezes aquilo pode acabar ficando, né, então, por nada, né, acabar não dando em nada. Então é preciso, né, que a gente busque, ser esse profissional sempre que seja diferenciado, que vai atrás do que precisa ser feito. Dessa forma, né, a gente consegue, trazer as soluções que as empresas buscam, que elas querem e que elas precisam. Seja lá, né, no frigorífico, na casa de carnes, no açougue, né, nós temos diversas ações que podem ser implementadas, né, que muitas vezes são soluções simples, mas que falta alguém ir lá e implantar essa solução. Então aconteceu um caso até, inclusive, que é legal relatar aqui para vocês, né, que foi de uma aluna minha, em que ela estava atuando como monitora, né, do controle de qualidade de carnes. Ela teve uma promoção, né, dentro da empresa e ela buscou então se aperfeiçoar mais. Ela veio fazer então o meu curso, né? Dentro do curso, ela viu todo o processo de abate, né? O processo do abate humanitário, do tempo que precisa ser cuidado entre uma etapa e outra. E com isso, né, ela conseguiu resolver um problema que eles estavam tendo há um tempo muito grande, né, em que eles tinham muita perda de qualidade da carne, né, da carcaça, porque eles estavam tendo uma falha, né, um problema relacionado então ao tempo. Estava excedendo o tempo entre a insensibilização, né, e a etapa da sangria. E isso estava influenciando então em todo o processo deles. E com uma simples, né, aula que ela assistiu, ela conseguiu implementar uma melhoria lá no frigorífico, né, em que ela trabalhava. Então isso gera toda uma questão de que ela pôde ter esse reconhecimento, né? Que o curso trouxe, o conhecimento trouxe para ela, né? Essa visão do que é o correto. E dessa forma ela viu o problema, ela identificou o problema e ela conseguiu trazer a solução. Então, que nem o Gustavo coloca aqui, conhecimento é poder, né? O conhecimento é transformador. Sem conhecimento, né, a gente não vai muito longe, né? Então, é importante que a gente busque cada vez mais esses conhecimentos em diferentes áreas, né? Não só conhecimento específico, mas também esses conhecimentos mais abrangentes que eu trouxe aqui para vocês. Dessa forma, né, a gente consegue ser esse profissional que vai ser proativo, que saiba resolver os problemas que a empresa tem, que ainda, né, que a gente consiga fazer sempre o nosso melhor. Então, dentro das nossas possibilidades, das nossas condições, nós devemos sempre fazer o nosso melhor, que é o quinto ponto que eu trago aqui para vocês, né? Deem sempre o seu melhor. Vocês precisam fazer aquela atividade e ter a certeza de que aquele foi o teu melhor, né? Que no final daquilo você diga: "Nossa, eu dei o melhor de mim hoje", né? Realmente eu fiz o meu melhor. Então, não importa se é uma simples ação, né? Uma simples atividade lá do dia a dia, um controle que você está fazendo da qualidade, um registro em planilhas, né? Dê o seu melhor. Faça o principal, né? O básico, aquele feijão com arroz, faça bem feito, né? Que isso já vai fazer uma grande diferença, né? Dentro desse processo. Então é importante, né, que a gente invista o nosso tempo, que a gente invista dinheiro nisso, né? Porque isso é um investimento em nós, né? Então, quando a gente tem todo esse conhecimento que é transformador, a gente consegue, né, ter todas as atividades do nosso dia a dia, né, sendo acontecendo, né, de maneira mais satisfatória, de maneira mais leve, mais fácil, né? Então isso, nós precisamos pensar em investir, né, não só na nossa questão profissional, mas também, né, no nosso desenvolvimento pessoal.
Então, isso faz toda a diferença. Espero, então, que vocês tenham gostado desse assunto que eu trouxe aqui hoje para vocês. Nós vimos, né, os 5 principais pontos, né, que o profissional trabalha com qualidade de carnes, né, que atua no controle de qualidade de carnes, precisa ter, né, para ser um profissional diferenciado, um profissional que tenha destaque, um profissional que tenha, né, eu gosto muito de dizer assim que nós precisamos ter segurança técnica, né, para que a gente saiba o que a gente está fazendo, né, para que a gente saiba dizer lá para o fiscal, lá para o dono da empresa, que realmente aquilo deve ser feito daquela maneira, porque dessa forma é o correto, né? É ter argumento para justificar a importância daquelas ações, né? E do que está sendo feito. Então, isso está muito associado, então, ao conhecimento, né? Que conhecimento realmente é transformador. Então, muito obrigada a todos vocês e eu vejo vocês, então, no nosso próximo vídeo. Um grande abraço!